Você, empresário varejista, eu tenho certeza absoluta que você faz a compra, muitas vezes multiplica por um delta, vamos colocar aqui 3 vezes, e chega no final do mês e fala, não estou vendo o resultado. Será que o teu problema está na área de vendas? Aí você vai me responder, não. Eu vou falar, e você já parou para pensar no seu estoque? Sim? Então tá bom. Nós vamos falar exatamente sobre isso nesse vídeo de hoje. A gestão de estoque. Mas nós vamos te dar um presente, um indicador, indicadores de estoque que vão fazer você performar melhor na sua empresa. Vem comigo. Executive Consultores, desde 2016, atingindo resultados. Estes 2 gestores inquietos trazem mais de 40 anos de experiência empresarial, 20 em multinacionais e mais de 100 projetos pelo mundo. Inscreva-se no canal e transforme, você também, o seu negócio. Olá, nós somos a Executive Consultores. Eu, João Razini, juntamente com meu amigo MH, também conhecido como Mário Henrique, nós somos 2 ex-executivos de multinacional, ex-expatriados e atualmente nós ajudamos os empresários a entender se o seu negócio dá dinheiro e a dobrar as suas retiradas. Tudo bem, MH? Fala, João. Você pegou numa ferida do varejista e agora eu tô pensando como é que a gente vai sair desse problema aí. É porque assim, eu fiz a pergunta ali, falei e dei a resposta como se o varejista já tivesse pensado no estoque. Mas eu vou mudar um pouco essa resposta agora pelo seguinte, porque a grande maioria dos varejistas que nós atendemos como consultoria de pequeno porte, a grande maioria, eles não pensam no seu estoque. Eles não pensam que muitas vezes o seu resultado está no estoque. Né? E aí, por que ele não pensa assim? Porque assim, primeiro a gente tem que, quando a gente está pensando em varejo, vamos só contextualizar um pouquinho aqui. Né? O que seria o estoque ali no varejo quando você compara, por exemplo, com indústria? Né? O estoque ali, porque na indústria você compra matéria-prima, você produz, você faz acontecer ali para entregar para o cliente, para alguém vender e entregar para o cliente. O varejo é você compra o produto, estoca ele, então seria a tua linha de produção ali, para daí você vender. Né? Isso. E muitas vezes você tem que fazer isso sem ter a demanda ainda. A maioria das vezes você não tem. Você tenta resolver isso através de uma projeção de vendas, de demanda, etc., mas ninguém é futurista. Quando na indústria, muitas vezes você tem uma projeção. E dependendo da indústria, do tamanho do setor que você tiver, e o teu tamanho, é você que dita. Exatamente. Porque, dependendo do produto, obviamente, mas aí é você que dita quanto vai produzir, você sabe que o mercado vai absorver aquilo ali. Então, são situações bem diferentes, a situação da fábrica e do varejista. Exato. Por isso que eu comecei o vídeo falando você varejista, porque o foco hoje aqui é mostrar que talvez a sua linha de produção varejista, nesse caso o estoque, pode estar impactando o seu resultado. Sem dúvida ele está impactando. Eu vou te dizer qual que é o tamanho desse problema para médio, pro empresário varejista médio. Não estou nem falando médio trabalho, estou falando na média. Tá. Qual que é o tamanho desse problema? Digamos que, se você pegar esse exemplo, eu compro e eu boto um markup, eu coloco um preço. Markup é o termo chique para falar qual que é o índice que eu vou colocar na precificação. Isso, Então eu vou fazer 4 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Tá. Então, o preço do meu produto é 100, significa que eu comprei ele a 25, 30, 33 reais. Né? Gente, isso aqui não é regra, tá? Isso é um exemplo, né, que a gente está Normalmente são essas as proporções, mas não é regra, obviamente.
Então, depois eu vou analisar meu fluxo de caixa, vendo, ok, eu vendi 100 mil, tá? 100 mil, 10 mil, seja. E aí eu tenho os meus custos variáveis, que são aqueles que eu necessariamente vou ter quando ocorre uma venda. Para o varejo, o custo variável ele tem uma proporção muito grande se comparado com a indústria, a fábrica. Uhum. Então, normalmente, uma empresa de varejo, vamos dizer que ele vai ter de custo variável 70% a 80% do valor da receita. Então, se eu vendi 100, eu de variável, que é imposto, os insumos, ou seja, a mercadoria que eu estou vendendo, as comissões para o vendedor, né, todas essas coisas que variam. O espaço físico, Sim. tudo, né? Ele vai ser 70% a 80% da receita. Uhum. E normalmente ele tem um custo fixo muito menor. Uhum. Porque, digamos, ele é varejo, então ele tem um espaço e ele tem uma equipe que basicamente vai fazer atendimento ao cliente. Uhum. Então, uma equipe normalmente é menor. Uhum. Então, o que na indústria você vai ter a folha de pagamento, que é o mais relevante, no varejo, o teu custo mais relevante é o custo da mercadoria que você comprou. Tá. Mas se eu compro a 25 e eu vendo a 100, então esse custo vai ser 25%. Não, porque você não vende tudo que você comprou. Então, normalmente esse custo se o custo variável total for 70%, a matéria-prima vai ser mais da metade do custo variável. Então ele vai ser 35%, 40%, 60% da tua receita. Uhum. E o que otimiza isso? A gestão do estoque, que é você conseguir fazer aquele estoque girar. Então, comprar de forma inteligente e vender rápido, para você ter giro. Uhum. E aí você sai da mentalidade de margem, que é, mas minha margem é 30%. Sim, só que você não está vendendo tudo. Então, cadê o dinheiro? Eu acho que a dor do varejista muito é essa. Eu faço a conta, eu multiplico pelo delta, o markup, 3 vezes, 4 vezes. Então eu tenho uma margem de 25%, 30%. Mas cadê o dinheiro? Está no estoque que você não vendeu. Então esse é o tamanho do problema. Por isso que a gente está dedicando o E vídeo assim, inteiro pra isso. Mega, o que a gente vai... Eu falei lá no início a questão do... A gente vai dar um gift, né, um presente. Que, assim, alguns indicadores que, na nossa visão, né, faz sentido ter no estoque. Quando eu digo no estoque, é na empresa, olhando o estoque, que vão te dizer se você, sim, está gerindo o seu estoque de forma saudável ou não. Né? Nós não vamos entrar muito no detalhe aqui de cada um, porque a gente não tem muito tempo para isso, mas assim, a ideia é, se você sair daqui com esses 3, 4 indicadores, nem isso, de estoque, tá? Já vai te ajudar a entender o mundo do varejo de forma diferente. Porque sim, no mundo do varejo, o teu estoque muitas vezes está roubando no bom sentido ou no mau sentido o teu dinheiro. Sim. Né? Vamos pensar assim. Vamos pensar então um mundo hipotético, tá? Tá. Que você quer fazer aquilo Ótimo. girar. Vamos de exemplo. Isso. Você quer girar. E vamos fazer... A gente tem indicadores mensais. Tá? Vamos supor que no teu mundo ideal, você quer comprar, você compra e você vende dentro daquele mesmo período, daquele mesmo mês. Tá? Só para a gente simplificar aqui o exemplo. No mundo ideal, você quer o quê? Você quer comprar e você quer vender tudo. Então tá.
como que a gente mede isso? Se você tem inúmeros itens, SKUs, que algumas pessoas vão saber o que é, mas SKU é unidades de estoque. Você tem números e você compra diversas unidades da mesma camiseta branca, camiseta preta, que seja, diversos tamanhos. Como que você vai medir isso? Você vai olhar um por um e você vai ficar contando quantos dias aquela peça ficou ali dentro do teu estoque? Não, isso é inviável, né? Exatamente. É tipo jogar o neném jogar o neném fora junto com a água da banheira, né? Exato. Você vai jogar a água da banheira fora, o neném vai junto. Tipo, um trabalho que foi demais. Enfim, como que você mede isso? Existem formas bem simples, na verdade, de você medir, para ver se você está bem ou não. E o que você quer medir? O giro. Você quer saber o seguinte: eu vendi tudo, meu estoque girou naquele mês. Então vamos supor assim, se ele girou, se você vendeu tudo que você comprou naquele mês, ele girou 100%. Agora vamos supor que você comprou 100, mas vendeu 50, ele só girou 50%. E o outro 50 ficou para o mês seguinte. Então, aquela operação que você queria ter finalizado ela em um mês e ter recolhido o dinheiro pela venda, agora ela não vai ser mais um mês, ela vai ser no mínimo 2 meses. Perfeito. Tá? Então, você tem um giro de 50%. Então tá. Então, é o seu conceito. Como calcular isso? Se não é vendo item por item, unidade, unidade, unidade. Primeiro vamos dar um nome ao indicador. Né? Você pode chamar ele de giro de estoque ou índice de rotatividade. Giro de estoque é um bom nome. Você precisa, primeiramente, você tem que ter uma boa gestão do estoque. Você tem que saber quanto que você tem em estoque. Se você não souber isso, você nunca vai conseguir fazer esse cálculo. Tá? Você está inventando números. Estou dando risada porque a gente sabe que essa é uma outra dor do empresário, né? Então, assim, primeiro Quanto vamos para o princípio. Mas vamos partir do princípio que sabe que tem o quanto tem em estoque. E se não sabe, aí saiba. Né? Mesmo que seja necessário, eu não tenho um RP. Tá bom, mas aí você faz numa planilha, numa tabela, na mão. Quanto que você comprou. Isso. De repente, um dia a gente faz aí um exemplo disso, como fazer na mão. Aí você sabe quanto em estoque você tem. São unidades? Não, valor monetário, financeiro. Então, se eu gastei 100 mil reais nesse mês para comprar e vender, e eu comecei com 0, quanto que eu tenho agora? Tenho 100 mil. É esse valor que você precisa usar. Tá? Então, aí eu terminei o mês com 100 mil. Aí eu comecei. Aí, o que aconteceu? Vendi, comprei. Aconteceu um monte de coisa. Aí no final do mês você vai tirar uma outra fotografia. Então, digamos que eu comecei o mês com 100 mil e terminei com 150 mil. Tá? Qual o número que eu vou usar? 100 ou 150 como base? Usa a média. Tá? É bem diferente sair contando dias que as unidades ficaram. Usa a média. 100 mais 150 dividido por 2. Vai dar 125. Ok. Então você tem o valor do seu estoque médio naquele mês. Estoque médio naquele mês. Então esse é um número que você vai usar. O que eu faço com isso? Você vai dividir pelo o quanto você vendeu. Não pelo valor de venda. Pelo valor de compra. Então, o custo médio vendido, né? Custo de mercadoria vendida. O CMV. Isso. Então, quem tem intimidade assim, com DRE, não precisa ter muita intimidade, mas assim, o empresário normalmente sabe o que é o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Que basicamente é o quê? É o quanto você pagou por aquele produto que você vendeu. E este valor,
por mais que você não seja o contador fazendo isso, o contador ele vai tirar esse valor do estoque. Então, quando você faz seu patrimônio líquido, você tem lá, estoque, R$ 125.000. Vendi R$ 10. O contador ele vai tirar R$ 10 da tua conta de estoque e vai jogar R$ 10 lá numa conta chamada custo de mercadoria vendida. E vai ficar ali. E é de lá que você tira esse índice custo de mercadoria vendida. Então, se você pegar esse custo de mercadoria vendida e dividir pelo seu estoque médio, você vai ter um percentual. Então, se eu tenho 125 mil de estoque médio, mas eu vendi, vamos colocar aí, 62.500 que eu vendi de CMV, eu vou ter um percentual, que vai dar 50%. O que isso significa? Significa que eu vendi somente, ou muito, depende do que você quer. Eu vou dizer somente porque a gente quer um giro de 100%. 100%, lógico. Mas isso depende de outras coisas. Mas eu vendi somente 50% do meu estoque. E os outros 50% ficaram lá em dinheiro amarrado, preso. Então, se eu for dar um indicador, é isso. E aí existem formas de você agora, porque o indicador ele tem que te levar para ações. Exato. Para você mudar a tua operação, ajustar a tua operação para que esse Porque, número assim, se esse indicador, por exemplo, vamos pensar num varejista aqui que tem uma dependência, se é que eu posso falar assim, que trabalha com moda. Aí a gente está falando de coleção, Uhum. certo? Aonde que eu quero chegar? Aquilo que você vendeu hoje, amanhã, por exemplo, pode estar fora da moda, Aham. fora da coleção. Porque assim, é aquilo que você falou, você precisa, após você entender isso, você precisa tomar ações, Sim. né? E muitas vezes essas ações são na área de vendas. Muitas das vezes. Ou, o que a gente quer conscientizar é também na compra. Exatamente. E aí eu coloquei um dificultador aí, que é essa questão. E- Quando e- você pega um varejista que depende de moda, a gente está falando de coleção. O que é hoje que vende, amanhã pode ser que não venda mais. Exato. Então é esse ponto que você tá falando. Que você pensa rápido, né? Então talvez quem esteja ouvindo não esteja pensando tão rápido quanto você. Mas, por que você está falando isso? Porque uma das ações para você melhorar esse índice é você identificar os produtos que não tem produtos que têm giro e os produtos que não têm giro. Uhum, uhum. Os produtos que têm margem e os produtos que não têm margem. Mas vamos falar de giro. E você comprar menos produtos que não têm giro e comprar mais produtos que têm giro, que saem. Então você fazer esse trabalho para você identificar. Isso é óbvio. Cara, o empresário não faz esse trabalho. Compra e vende, tapa buraco, apaga incêndio. Isso é o que acontece. Intuitivamente, eu sei o que é. Que bom que intuitivamente você sabe. Você pode fazer um estudo estruturado ou siga a tua intuição. Compre menos do que não sai. Ok. E se você estiver vendendo camiseta branca, camiseta preta, que é uma demanda mais estável, você sabe que camiseta preta sai mais, ou camiseta branca sai mais. Né? Uhum. Ou que tamanho P sai mais, você sabe mais ou menos. Daí agora a camiseta preta tá na moda, tá saindo mais, etc. Ok, mas depois vai voltar ao normal. Agora, quando você está trabalhando assim com questões de coleções, de moda, de lançamento, você não tem o histórico, porque cada lançamento é um novo. Exatamente. E aí você não vai ter dados. E aí também não adianta inventar dados, mas você pode trabalhar com a melhor da informação da intuição que você puder e olhar o histórico e usar os dados passados que você tem junto com a tua intuição e procurar
classificar os que têm giro e os que não têm giro. E fazer compras mais adequadas para que esse 50% do que a gente, de giro de estoque que a gente usou, para que aumente. Para você não acumular estoque, para o teu dinheiro não ficar lá parado, para você ter giro. Perfeito. É aquilo que eu falei no início, né? Se você já durante esse bate-papo aqui, um tanto quanto teórico, por que teórico? Porque o MH precisou explicar o indicador, explicar como calcular o indicador. É um tanto quanto maçante. Mas se você já sair daqui, deste vídeo, com a consciência que muitas vezes o teu problema de você não ver o seu dinheiro está no estoque, para nós, como consultoria, já valeu a pena. Para nós já atingimos o nosso objetivo, que é fazer com que você multiplique as suas retiradas. A partir do momento que você foca também no estoque, vai sobrar mais dinheiro. E aí você vai poder duplicar as suas retiradas. Certo, MH? 100%. Mais alguma coisa? Por hoje não. Por hoje é só. Gente, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Se inscrevam no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com amigos, com familiares. Siga-nos nas redes sociais, que para nós é um prazer estar aqui com vocês. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.